eu vou descer. Oi. Meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Como é bom conhecer mais um povo de Deus, e o povo de Deus aonde se conhece, viram amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos também. Louvo a Deus pela vida do pastor Daniel, pela vida dos pastores aqui também presentes. Em especial, eu quero destacar a vida do grande homem de Deus, o pastor Júlio, né? Um dos fundadores. Na verdade, o pastor Júlio, ele tem um histórico com o Jequié, né? É quase um patrimônio histórico aqui de Jequié, não é verdade? Ele já perguntou por um amigo dele, que é lá da nossa associação, que é o pastor Samuel Barreto. Ele perguntou se o pastor Samuel ainda estava vivo. Eu falei, está lá também, aposentado igualmente ele está, mas sempre solicitado, quando é solicitado, pregando também essa palavra. E nós aprendemos muito, pastor Júlio, com o senhor e com os demais pastores mais velhos. Aprendemos muito. Aprendemos porque nós sabemos que vocês têm uma bagagem muito a nos ensinar a cada dia. Mas louvo a Deus pela vida do pastor Daniel e família, que já nos recebeu desde ontem à noite, né? Muito bem, para a glória do Senhor, dormi bem, graças a Deus. Daniel é um bom baiano, e como bom baiano faz um cuscuz muito bom, tá bom, irmãos? Muito bom, e eu gosto de cuscuz. Ontem à noite ele perguntou, o senhor gosta de cuscuz? Ele ficou meio assim, achando que eu não gostava. Eu falei, eu gosto, eu sou baiano. Como diz a minha esposa, cuscuz a gente come até com cuscuz, né? Sem nada, se preciso. Amados irmãos, como já foi apresentado, apenas reforçando a apresentação, eu sou casado, graças a Deus, há 15 anos, com Joilma. Joilma não pôde vir. Temos uma filha linda chamada Liz Helena, 2 anos de idade. Por questão assim que ela passa um pouco mal ainda na viagem, vômito, não acostumou com a viagem, eu deixei elas na casa da minha sogra, né? Então estão sendo bem cuidadas lá, né? Filha na casa da mãe, neta na casa da avó, só alegria, né? E ontem já estavam lá na maior alegria. Mas também trago um abraço da minha esposa, da minha filhinha a essa igreja, entendendo que o Senhor tem nos abençoado. Irmãos, eu estou há 2 anos pastoreando a Igreja Batista Jerusalém Quaraci. Assim como o pastor Daniel tem pouco tempo aqui, nós temos pouco tempo também lá naquela igreja. Mas nós já passamos 7 anos e 6 meses em uma igreja chamada Igreja Batista em Jussari. Jussari, vocês devem conhecer Itabuna. Itabuna, depois de Itabuna, Jussari fica abaixo de Itabuna, 60 quilômetros. Quaraci, onde eu estou hoje, ela fica antes de Itabuna, 44 quilômetros para Itabuna. É uma cidade abençoadora também. Jussari, nós desenvolvemos vários trabalhos, inclusive essa questão da igreja multiplicadora. Nós conhecemos quando estávamos no primeiro ano de ministério ali em Jussari, e eu entendi que aquele seria um estilo de vida que poderíamos caminhar com a igreja, e graças ao Senhor, o Senhor nos abençoou naquele lugar também. Caminhamos para a igreja multiplicadora em fazer discípulos de todas as nações. Queridos, nós queremos nesta manhã convidar você. O texto já foi lido, mas eu gostaria de ler novamente contigo. Mateus capítulo 28, sem mais delongas, eu quero só perguntar aos meninos da multimídia se conseguiu ajeitar o slide. Conseguiu? Pronto, mais tarde a gente vai usar, daqui a pouco a gente vai usar o slide, na hora eu vou falar com vocês. Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Aqueles que acharam, digam achei. Quem não achou, fala comigo assim, EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, aqui na Igreja Batista da Graça, todos os domingos. Queridos, leiamos assim a palavra do Senhor. Podemos ler juntos, já que está projetado? Vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer
a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até. Amém. Curve a sua cabeça, Senhor. Ó Pai, não a nós, mas ao Senhor, nesta manhã, todo louvor, toda glória e toda exaltação. Apesar de mim, apesar dos teus filhos que me ouvem nesta manhã, fala conosco, como o Senhor queira falar, nos tira do nosso conforto, para que possamos entender a Tua maravilhosa obra em nossas vidas, e para que venhamos também, ó Deus, colocar em prática aquilo que devemos fazer, que nós já aprendemos. Ó Deus, por favor, Senhor, usa-me, fala o que o Senhor queira falar, através da instrumentalidade do Teu servo que te fala nesta manhã. Obrigado por tudo, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados irmãos? Qual o tema da campanha de missões estaduais? Eu vou discipular. Todo mundo junto, vamos lá? Eu vou discipular. Meus irmãos, nós temos uma missão. Interessante que essa missão, ela não está solta. Que tem gente que vem para a igreja e fala assim, ó, eu vou andar da forma que eu acho que devo andar. Eu vou fazer aquilo que eu devo fazer. O Senhor nos deu uma missão. E essa missão, Ele nos conduz em sua perfeita vontade. Ele nos dá a mensagem que nós precisamos falar. E Ele nos dá também pessoas para que possamos pregar essa mensagem. Não sei se você já parou para observar que na nossa missão não tem nada solto, não tem nada arranjado, não tem nada improvisado. O Senhor, Ele convocou uma igreja e Ele deu uma missão a esta igreja. Talvez, amados, eu fico olhando assim, pensando, os anjos poderiam fazer muito melhor do que nós, sim ou não? Sim, talvez os anjos poderiam fazer muito melhor do que nós. Mas você pode olhar o irmão que está ao seu lado e dizer, mas ele escolheu você. Olhe para ele, fale para ele, mas ele escolheu você. Mas ele escolheu você, ele escolheu a mim. Que bom, irmãos, que o Senhor nos escolheu para cumprir essa grande, chamada de grande comissão. Um desafio que todo cristão, mesmo ainda novo, ele consegue entender e consegue a cada dia desenvolver essa grande comissão. E essa grande comissão começa, sabe com quem? Com os discípulos, os 11. O texto ao qual nós fizemos a leitura, você voltar um pouquinho ao versículo 16, eu convido a você continuar com a sua Bíblia aberta e não fechar, por enquanto. O versículo 16 vai dizer que os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Jesus pediu para os discípulos ir para a Galileia e para o monte a qual ele designou. E estavam aqui os 11, pois Judas já tinha tomado o seu destino. Mas os 11 estavam ali para ouvir o que o mestre tinha ainda a dizer para eles. E Jesus chega para aqueles discípulos, expressa as palavras. Mas, irmãos, no versículo 17, o que me chama a atenção é que quando os discípulos viram, alguns adoraram, mas outro, o que aconteceu? Duvidaram. Os discípulos conheciam Jesus, já tinham andado com Jesus. Jesus pede para eles ir a Galileia, para um monte direcionado por ele, que iria encontrá-los lá. E quando Jesus chega naquele lugar, alguns adoraram, mas outros ainda duvidaram. E eu gostaria, amados irmãos, de pontuar nesta manhã, para nossas vidas. Quem é você e quem sou eu? Nós somos daqueles que estamos adorando? Ou nós somos ainda daqueles que duvidamos do que Deus é, ou do que Ele pode fazer em nossas vidas, mas também através das nossas vidas?
Queridos irmãos, os discípulos, mesmo caminhando com Jesus por um tempo, mesmo andando e conhecendo o Mestre, quando ele encontra com o Mestre a um lugar qual designou o próprio Jesus, alguns dos seus discípulos reverenciaram, adoraram ao Senhor, mas outros falaram assim: será que é Ele mesmo? Alguns duvidaram. Quem é você nesta manhã? Você é da turma dos cristãos que adoram ou daqueles que ficam duvidando de todas as coisas dentro da igreja? Ah, não sei se vai acontecer não. O pastor falou, mas não sei se vai acontecer. Ah, nós vamos para o evangelismo, mas eu não sei, eu duvido que alguém venha se converter. Ah, nós vamos fazer agora a conferência, eu vou discipular, mas eu duvido que a gente vai ter novas pessoas na igreja. Se nesta manhã você pensa dessa forma, eu te convido a você fazer uma virada de chave. E ao invés da dúvida, você começar a colocar certeza em seu coração. Se nós precisamos, amados, ter essa certeza em nossos corações sempre, que Jesus Cristo nos deu uma missão e Ele é fiel para cumprir essa missão em nossas vidas. E eu não devo duvidar, eu não devo desacreditar. Quando nós entendemos que o Senhor e que essa palavra, ela convence, ela esmigalha o homem, que por mais duro seja o seu coração, nós não devemos deixar a dúvida tomar conta das nossas vidas. Amada irmã, meu irmão em Cristo, troque essa dúvida que ainda existe no seu coração, pela certeza que Cristo Jesus é o Senhor das nossas vidas. Quantas das vezes nós estamos orando, irmãos, por alguém da nossa família que ainda não se converteu, mas em vez em quando nós deixamos, será que vai acontecer? Um caso verídico, eu vou contar a vocês aqui agora. Lá na primeira igreja batista em Jussari, a qual fui pastor 7 anos e 6 meses. Quando eu cheguei lá, amados irmãos, eu encontrei uma mulher, uma irmã de Deus, uma mulher de Deus chamada Irmã Zenilda. Irmã Zenilda, casada com o irmão Melquisedeque, olha o nome do homem. Mas o homem estava desviado, afastado do evangelho, e para piorar a situação, tinha pavor de pastores. Ele tem uma garagem próximo à casa pastoral, colada à casa pastoral, e ele coloca o caminhão dele, que ele vai para a roça, ele é pessoa de zona rural, está indo, vai fazer serviço também nesse caminhão, e esse caminhão faz um pouco de barulho, que é um caminhão um pouco antigo. Ele tem 2 cachorros, a qual ele cria nessa garagem também. E alguns pastores que moraram nessa residência da casa pastoral começaram a implicar com Melk. Por que esses cachorros ficam latindo, não deixam ninguém dormir? Por que o caminhão fica fazendo barulho de manhã, 5 horas da manhã, esse homem sai? E essas falas chegaram até Melquisedeque, e ele começou a tomar pavor de pastor. Queridos, quando eu cheguei lá com essa realidade, a morar na casa pastoral, e graças a Deus, eu e minha esposa, nós somos bons de sono, não temos problema com sono. E começamos a conviver com Melk, e ele chegou uma vez para a esposa dele e falou: olha, esse é o último pastor que eu vou tentar aproximação, se eu não conseguir, eu desisto de pastor, porque todos têm um calundu nas costas aí que dá trabalho. Eu falei: meu Jesus, que tarefa. E eu comecei, sabe fazer o quê? Orar pelo irmão Melquisedeque. Teve um dia, amados irmãos, nós estávamos num período de 40 dias de oração, de missões nacionais, no mês de setembro. E a irmã Zenilda, ela chegou tão triste na igreja, com o coração angustiado. E quando nós abrimos para os irmãos falar sobre a sua dificuldade, um pedido de oração, a irmã Zenilda, ela começou a chorar, e ela falou: pastor, não vou orar mais pelo aquele homem, eu já desisti daquele homem. Falei: qual homem, minha irmã? Ela falou: meu marido, eu já desisti dele. Eu falei para ela: não faça isso não, minha irmã, não baixe a guarda não.
continue orando. Deus vai converter a vida desse homem. Por mais duro que seja o coração, e de fato ele era duro. E eu comecei a fazer um relacionamento discipulador com Melquisedeque. Comecei a conversar um pouquinho sobre caminhões que ele gostava. Comecei a falar um pouquinho, eu também criei um cachorrinho lá em casa, e eu comecei a falar que eu gostava de animais, né? E começamos a ter um relacionamento agradável, de sorte que a irmã Zenilda, ela tem uma loja de roupa, e ela viaja para comprar roupa. Irmão Melk ficava em casa sozinho, a esposa fazia a sopa, o que é que eu fazia? Separava a sopa de irmão Melk. Chega lá, Melk, vim trazer uma sopinha para o senhor. E ele, pastor, não precisava não, mas o senhor parece que já acertou, que a mulher não está em casa hoje, então vou comer a sopa. Fazemos um cuscuz, vou levar uma parte do cuscuz para o irmão Melk. E aí agora começou de lá e de cá. O homem que era duro e que não gostava de pastor, começou a ir para a roça agora trazer o aipim, a laranja, a banana, e dizer, pastor, que coisa boa. Irmão, no domingo à noite, nós estávamos pregando na igreja, e eu falo isso com muita emoção, porque a igreja toda ficou emocionada. Nós pregamos a palavra, e a palavra ela tem poder de quebrar corações endurecidos. E no final, o pastor Daniel, que eu não tenho costume também de todos os domingos fazer apelo, mas nesse dia o Senhor tocou, e eu fiz o apelo, irmãos. Quando eu perguntei, há alguém em nosso meio que gostaria de entregar a vida a Jesus, vem Melk chorando dentro da igreja, um homem duro, chorando, engrandecendo o nome do Senhor. Ajoelhou na frente a esposa. Você imagina o coração de uma esposa que estava desistindo do marido? A igreja toda começou a chorar, porque todo mundo conhecia o histórico desse irmão. Antes de sair de lá, eu tive o privilégio de batizar o irmão Melquisedeque. Ele continua firme no Senhor. E hoje, os pastores são bem tratados, porque o Senhor transformou o coração de irmão Melk. Por quem você está orando? Por quem? É o esposo? É a esposa? É o filho que está dando trabalho? É alguém da família? Pastor, meu vizinho. Por quem você está orando? Eu desafio, ao invés de você começar a repreender essas pessoas, você começar por uma atitude de oração pela vida dela. Irmãos, tenha certeza, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer, irmãos. Você crê nisso? Deus vai fazer, e era isso que os discípulos precisavam entender. Os discípulos precisavam entender que eles não eram nada, e de fato não era nada. Nós precisamos entender também que nós não somos nada, mas que o nosso Deus é tudo em nossa vida, que Ele é poderoso em nossas vidas. E é por isso, amados irmãos, que Jesus se aproxima daqueles discípulos, versículo 18. E Ele se aproxima de forma intencional com aqueles discípulos, e diz para eles, olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor, Ele comanda todas as coisas. Nada foge do seu controle. Os irmãos lembram aqui da pandemia? Muitas coisas fugiram do nosso controle, né? Eu não sei se aqui fechou, mas eu creio que fechou também. Até as igrejas fecharam. E as coisas saíram do controle dos pastores, saiu do controle do diaconato da igreja, saiu do controle dos irmãos, da liderança da igreja. Mas nada saiu do controle de Deus. Tudo estava sob o seu controle, e hoje tudo está sob o seu controle. Deus manda no céu e nessa terra também. Nós ficamos às vezes pensando que Satanás fica fazendo muitas coisas, e ele faz porque ele é poderoso. Não, ele não é. Eu gosto de um autor que ele vai dizer que Satanás é como um cachorro preso em uma corrente, a qual Deus só permite ele ir aonde o Senhor quer, porque o Senhor é quem comanda todas as coisas no céu e na terra.
Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. E aí ele vai para os discípulos e fala: olha, vocês precisam ir, portanto, vão e façam discípulos. Meu irmão, o que é que o Senhor te chamou para fazer? Deus colocou o que na sua mão para você fazer? Deus colocou o quê? Ah, pastor, mas eu canto no ministério de louvor. O seu louvor precisa fazer discípulos. O que é que Deus colocou na sua mão para fazer? Ah, eu sou professor de escola bíblica. A sua atuação de escola bíblica como professor precisa fazer discípulos. Ah, pastor, mas eu trabalho com crianças na igreja. O seu trabalho com criança precisa fazer discípulo. Vocês percebem, amados irmãos, que o texto não está falando sobre se vocês quiserem, vocês vão. É assim? Não. Quando der tempo, vocês façam. É assim? Não. É no imperativo. Vão e façam discípulos. Enquanto eu vou, enquanto eu estou caminhando, eu estou fazendo discípulo de Cristo Jesus. Na escola é lugar de fazer discípulo, sim ou não? Num trabalho, sim ou não? Num posto de combustível a qual abastecemos? No mercado a qual fazemos as nossas compras? Você percebeu que o campo é grande? E nós precisamos acordar, sair do conforto do nosso lar, sair do conforto às vezes das quatro paredes, fazer discípulos. Na nossa família, é lugar de fazer discípulos, sim ou não? Sim. A nossa família, na verdade, é o primeiro lugar que devemos fazer discípulos. Porque antes de falar de Jesus para muitas pessoas, eu preciso falar de Jesus dentro de casa. E dentro de casa é mais difícil de falar de Jesus, sabe por quê? Porque as pessoas nos conhecem de verdade. E nós lá não abrimos a boca, nós fazemos discípulos dentro de casa com o nosso testemunho de vida. E nós precisamos, amados irmãos, obedecer essa ordem que é do pastor. Não. Essa ordem que é da liderança da igreja. Não. Essa ordem que é de Cristo Jesus. Vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando tem batismo aqui, a igreja se alegra, sim ou não? Tem batistério aqui, ou é na piscina, ou é no rio? Tem batistério? Tem batistério. Há uma alegria diferente na igreja quando tem batismo, não é, irmãos? Fala a verdade, uma emoção, aquela alegria de ver pessoas morrendo para o mundo e nascendo novamente uma nova vida em Cristo Jesus. Mas para essas pessoas chegarem a ter ao batistério, precisa que eu e você façamos discípulos. Precisamos tirar a timidez, precisamos tirar tempo, demandar de tempo, porque eu sei que os irmãos, todos aqui, têm a vida corrida, mas o Senhor nos chamou a uma prioridade, e a prioridade é fazer discípulos de todas as nações. O apóstolo Pedro, quando o Senhor o chamou, ele estava desocupado? Não, ele estava pescando. Todos os apóstolos que o Senhor chamou, estavam lá sobrando tempo? Não. Eles tinham algumas atividades para fazer secular, mas a prioridade era fazer discípulo. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a nossa prioridade? Querido, será que a nossa prioridade não é olhar apenas para nós mesmos dentro de casa e estamos deixando essa grande comissão de lado? Será que nós não estamos pensando, igualmente algumas pessoas pensam, dizendo, não, pastor, para que crescer igreja? Crescer igreja dá trabalho. Aqui está bom, só a gente mesmo, nessa comunhão, né? Aqui está bom demais, vamos ficar aqui mesmo. O Senhor não te chamou para ser apenas você, para ser apenas sua família. Quantas pessoas aí fora estão morrendo, indo para o inferno,
sem Deus, sem esperança, sem vida eterna. E quem é responsável por essas vidas? Somos nós, sou eu e é você. Nós precisamos falar de Jesus para essas pessoas. Nós precisamos, amados irmãos, sair às ruas dessa cidade buscando pessoas que necessitam da graça do Senhor, assim como eu e você um dia também estávamos perdidos. Quando nós estamos na igreja, às vezes temos um pensamento egoísta, achamos que somos bons o suficiente. Mas olhe para trás, quem era você? O que você fazia? Achamos às vezes o outro difícil, mas quando olhamos para dentro de nós, será que nós somos fáceis? Será que alguém um dia falou de Jesus, Jesus te ama, e a gente falou, não, eu quero Jesus? Porque nós gostaríamos assim, de falar, e hoje mesmo a pessoa já dizer, não, estou crente já quero, já vou para a igreja qual dia? É preciso perseverança, é preciso um trabalho contínuo. Você foi hoje, falou hoje, a pessoa não se converteu, amanhã você continua. Amanhã você continua, porque a oração que você está fazendo por essa pessoa de forma intencional vai quebrar as barreiras, assim como quebrou o coração de irmão Melquisedeque, que hoje louva ao Senhor, e de muita gente que estão aqui hoje. Não sei se você já parou para pensar, mas eu gostaria que nesta manhã você parasse para pensar. Alguém te evangelizou, alguém falou de Jesus para você, sim ou não? Sim, todos que estão aqui, alguém falou de Jesus. Vizinho, amigos, familiares, mas alguém teve paciência contigo. Alguém demandou tempo para você. E por que às vezes nós somos tão impacientes? Ah, pastor, já falei tanto, deixa para lá. Ah, não vai mais atrás não, pastor, que não quer nada com ninguém não. E se a pessoa tivesse desistido também de você, meu irmão? Se a pessoa tivesse desistido de você, minha irmã, aonde você estava hoje? Em qualquer outro lugar, menos aqui na igreja louvando ao Senhor. Portanto, não desista das pessoas não. Não desista das pessoas não, meu irmão. Por mais tempo que você esteja lutando, pedindo a Deus pela salvação dessa pessoa, não desista das pessoas, continue insistindo. A qualquer momento o Senhor vai falar o coração dessas pessoas. A qualquer momento o Senhor vai trazer essa pessoa aqui, o nome do Senhor será glorificado. Porque, amados irmãos, quando algo é mais difícil, nós até valorizamos mais quando acontece. Nós agradecemos mais porque para mim era impossível. Mas para o Senhor, tudo é possível se cremos nele. Versículo 20. Ensinando a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ensinar o que está aqui nas Escrituras às pessoas. O ensinamento vai trazer à vida de alguém clareza. Vai mostrar àqueles que estão perdidos que há uma solução para a sua vida. Vai trazer para aquele que não tem esperança uma nova chance de vida, uma esperança de continuar a vida em Cristo Jesus. Ensinar a obedecer a quem? As palavras do Senhor, a Bíblia. Ensinar o que? Aquilo que está na palavra. Nós estamos vivenciando um tempo também, irmãos, que tem pessoas que estão ensinando muitas coisas, menos a palavra. Muitas coisas podem convencer as pessoas, pode até mudar a direção de pessoas, mas muitas coisas não vai transformar a vida das pessoas. Amados irmãos, a única palavra que tem poder de transformar a vida de alguém é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E se você quer obedecer à grande comissão, se você de fato quer discipular,
pregue a palavra, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, insta tempo ou afora de tempo. Pregue a palavra, essa palavra que nós precisamos viver todos os dias, ensinando essas pessoas a obedecer a Jesus, o nosso Mestre. E tem uma palavra, uma bênção, um encorajamento também para nós nesta manhã, nesse versículo 20. O Senhor fala assim, vocês não estarão só, eu estarei com vocês. Metade de um tempo, eu estarei com vocês alguns anos, alguns meses, eu estarei com vocês até quando? Sempre, até os fins do tempo. Uma promessa que a igreja não deve esquecer é que nós não estamos sozinhos. Nessa caminhada discipular, nessa caminhada de evangelizar, nessa caminhada de investir na vida de alguém, nós não estamos sozinhos. O Senhor está com você, meu irmão. Deus está com você, pastor Daniel. Deus está com vocês, pastores aqui presentes. Deus está com vocês, liderança dessa igreja. Deus está com essa igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Não perca de vista essa esperança. Não deixe que as situações dessa vida possam tirar o teu foco e entender que o Senhor está contigo na missão. O Senhor não é apenas aquele que nos ensinou a andar na missão, mas é aquele que também nos capacita na missão, é aquele que nos direciona na missão, e é aquele que está conosco na missão. Eis que estou convosco todos os dias. Nós sabemos, irmãos, que nessa missão nós não estamos sozinhos. Nós sabemos que nessa missão não estamos desamparados. Nós já cantamos aqui nesta manhã falando Espírito Santo de Deus. Nós somos casa dele, nós somos morada dele. E nós sabemos que ele é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não estamos sozinhos. A palavra que nós falamos, não falamos de nós mesmos, mas nós falamos em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Nós não falamos de forma desordenada. Nós falamos orientados, capacitados, direcionados pelo Espírito Santo de Deus que habita nessa igreja, que habita em nós. E é essa palavra que nos encoraja a prosseguir todos os dias das nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz a lugares espinhosos, que às vezes vai trazer dor, mas no meio da dor vai trazer também alegria. Esse Espírito Santo de Deus que está nas nossas vidas, que às vezes enfrentamos batalha, que você depois que passa, você diz, eu não sei como foi que eu suportei tanta coisa. E você para analisar e diz, somente o Espírito Santo de Deus faz essa obra. Os vizinhos testemunham porque viu você passar por tanta coisa. Fala assim, rapaz, o quanto irmão José é perseverante. O homem sofreu tanto, mas o Senhor o abençoou. O Senhor renovou as suas forças. A Dona Maria é uma irmã, uma mulher de oração, porque nós percebemos o quanto ela sofreu, mas ela não negou a fé, não negou a Jesus, e mesmo na dor ela continuou fazendo discípulos de Cristo. Queridos irmãos, o tempo que a igreja mais sofreu, foi o tempo que a igreja também mais cresceu em discípulos de Jesus Cristo. O povo se dispersaram. E quando esse dispersamento veio, que eles começaram a falar desse evangelho, para onde eles caminharam? O Senhor acrescentou vidas àquelas igrejas.
Você acha que será diferente hoje na Igreja Batista da Graça? Não. Continue firme. Continue fazendo discípulos. Eu vou discipular. Nós precisamos discipular. Você precisa discipular. E lembre-se que essa ordenança não é apenas para os pastores da igreja. Essa ordenança, essa ordem, não é apenas para o diaconato da igreja. Essa ordem não é apenas para a liderança da igreja. Essa ordem é para toda a igreja. Você pode falar comigo? Essa ordem é para mim. É para mim. Eu vou discipular. Eu preciso discipular. Nós precisamos, todos os dias, a deitarmos, ao acordarmos, precisamos ter consciência dessa missão que o Senhor colocou em nosso coração. Eu queria que vocês passassem o slide, contextualizando esse texto, que nós fizemos a leitura, com o texto de Atos, capítulo 8, versículo 1, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando, e os meninos vão colocar aí, Atos capítulo 1, ou melhor, Atos capítulo 1, versículo 8, pode passar o slide? Esse slide do NAMES é de fato poder para testemunhar, o Multiplique Global 2023 trabalhou com esse tema, e eu coloquei ali, eu vou discipular, o PGM na prática. Vamos ler juntos o texto? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto de Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É mais um chamado, nós precisamos, é a continuação do nosso chamado. Os discípulos, os irmãos que ali estavam, receberam poder. Poder para quê? Para falar do Evangelho. E esse poder, às vezes nós pensamos que é para dar o grito mais alto dentro da igreja. Não, é o poderoso aquele homem, porque tem uma voz. Não é sobre isso. Porque tem pessoas que têm um costume de, cada cabriola dentro da igreja é poderoso. Não é sobre isso. Esse poder é para testemunhar, capacitação, autoridade para falar em Jerusalém, em nossa casa, mas também em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. A começar da nossa casa, o Senhor nos convocou a discipular pessoas, a fazer discípulos de Cristo Jesus, ao nosso vizinho, ao bairro ao qual nós moramos, aos bairros vizinhos, em toda a nossa cidade, mas as cidades vizinhas também. Esse poder que nós recebemos, e nós precisamos discipular. E na prática, irmão, só para mostrar um pouquinho do trabalho qual nós fizemos nesse período que nós passamos de 7 anos e 6 meses em Jussari, e agora já na Jerusalém de Quaraci, a qual nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos parecidos. Cultuar o Senhor nas 4 paredes, estar aqui na igreja, ar-condicionado, banco, cadeira, som bom para ouvir, isso é muito bom, muito fantástico. Mas tudo isso aqui não vai fazer efeito se ao sair daqui a gente não copiar e colocar onde? Em nossa casa, em nossa vizinhança. Então aqui a gente vem aprender, vem servir ao Senhor, vem adorar o Senhor, mas quando saímos daquela porta, nós precisamos agora servir a quem? A nossa comunidade. Nós precisamos fazer alguma coisa por este mundo que está gritando em busca de uma salvação. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que muitas pessoas quando vão para o candomblé, porque eles vão enganados, achando que lá vai encontrar salvação? Vocês sabiam que tem pessoas que quando vão ser espírita, vão para lá achando que lá vai encontrar salvação, porque alguém o evangelizou? Vocês sabiam que eles estão evangelizando pessoas? O espiritismo, os candomblezeiros, todos estão evangelizando. O catolicismo. Não sei se aqui em Jequié já está tendo, mas na minha cidade agora, os católicos, eles estão tendo algumas tardes de evangelismo.
Esse dia eu encontrei uns no meio da rua fazendo a oração e eu achei que era protestante. E os irmãos falaram, não, pastor, ali é os católicos, eles agora estão passando de casa em casa, oferecendo estudo, fazendo discípulo. Eu falei, rapaz, eles estão querendo nos ensinar alguma coisa. Porque às vezes nós estamos muito assim de braço cruzado, deixa para amanhã, quando as coisas melhorar eu vou. Irmãos, o mundo está gritando. Muitas pessoas morrendo sem Deus. E onde está eu e você? Aonde nós estamos? Nós precisamos socorrer pessoas. Podemos avançar no slide aí? Por favor. Irmãos, essa foto que vocês estão vendo aí, é lá na casa pastoral em Jussari, a qual nós moramos. Nós entendemos a visão de igreja multiplicadora, de trazer as igrejas também para casa, a igreja para casa, e entendemos como exemplo, o pastor, ele tem que ser o primeiro. Então nós pegamos, essas fotos aí, colocamos a casa pastoral, um momento de treinamento com os líderes da igreja. Nós oramos, pedimos orientação ao Senhor, o Senhor colocou no meu coração essa liderança para trabalhar. E como um bom crente, baiano gosta de fazer, depois do culto tem o quê? Comida. Aí, irmã, é isso mesmo. A irmã chega e encheu a boca, comida. Nós gostamos disso. E aí, meus irmãos, nós começamos a fazer isso na casa pastoral. E começamos a estudar as lições de pequeno grupo multiplicador, sobre relacionamento discipulador. E começamos a caminhar com esses líderes. Nós ficamos aí em torno de 8 a 10 pessoas, uma vez por semana. Eles tinham um encontro marcado. Começou na casa do pastor. Mas depois da casa do pastor, aí a gente foi para a casa dos líderes ali também. Porque o líder ele tem que aprender, o pastor abre a porta da casa, ele também precisa abrir a porta da sua casa para receber pessoas. E nós fizemos isso. Nós começamos a fazer isso. Depois de passar 6 meses e alguns dias com essas pessoas, nós multiplicamos. Pode passar agora. Nós pegamos esse grupo aí, depois de muito treinamento de 6 meses e alguns dias, multiplicamos esse grupo aí em 4 pequenos grupos multiplicador. Agora, ao invés de 1 e de ser um trabalho só de treinamento, agora foram 4 grupos. E nesse momento aí, irmãos, que vocês estão vendo, não são mais apenas um grupo de treinamento. Os irmãos aí foram preparados e agora já estão fazendo discípulos. Aí agora já tem pessoas diversas da comunidade. Esse PGM aqui, ó, PGM Filadélfia, eu deixei ele em destaque porque esse PGM, eu estava já planejando em abrir uma congregação. E falei com o pastor que me sucedeu, falei, pastor, já está na hora de abrir uma congregação. Porque ele não é mais um PGM, ele já está um GGM, né? Olha para vocês verem, o Filadélfia. Esse PGM cresceu de uma certa forma que tinha a ver, teve uma vez que nós contamos 40 pessoas dentro de uma casa, ó, a sala da irmã grande, e que de fato é grande, vocês podem ver aí, mas ficou apertado, 40 pessoas em uma casa. Irmãos, para completar, está vendo ali no fundo da casa dessa mesma irmã, as crianças sentadas? Nós implantamos um PGMI, volta a foto, para baixo, a de cá, os que estão sentados lá em cima, abre aí para os irmãos ver um pouquinho, essa de baixo aqui, ó, as crianças com a bolinha aqui na mão, com as atividades, precisamos fazer um PGMI, evangelização de criança também naquele bairro. Irmãos, pode diminuir agora, voltar, o normal do slide? Esses PGMs começaram a cuidar de pessoas, porque igreja multiplicadora, PGM, não é apenas a gente se reunir e fazer o culto de 40 minutos, no máximo 1 hora, e depois ir para casa e acabou, não. A pessoa que frequenta uma casa de um irmão, que ali tem várias pessoas não crentes, o nome dele agora é catalogado, o telefone dessa pessoa, e o líder agora, o líder do PGM, tem um relacionamento discipulador direto com essa pessoa. De sorte que adoeceu, o líder de PGM vai visitar, às vezes juntamente com o pastor ou com o próprio PGM.
E essa pessoa agora se sente, uau, eu não tinha esse cuidado. Teve uma mulher lá, uma vez, irmãos, que chegou para o líder de PGM e falou: quem são vocês? Vocês são diferentes. Aí a irmã perguntou: por quê? Não, porque vocês cuidam da gente sem ser família. Às vezes nem a família quer cuidar. Você está vindo para cá ajudar a fazer o curativo do meu esposo? Isso não é normal, não. Aí ela falou: não é mesmo não, é porque Jesus, Ele muda nossas vidas. E não é porque nós somos bonzinhos não, é porque Deus é bom. E essa bondade veio sobre nós também, e pode vir sobre a sua vida. Essa pessoa, irmãos, hoje é membro já da Igreja Batista, ali em Jussari. Pessoa essa que viu num cuidado, porque falar, as pessoas dizer assim: oh, Jesus te ama, às vezes é fácil. Difícil é eu na prática cuidar dessa pessoa, para dizer assim: verdadeiramente Jesus me ama porque você também me ama. E essas pessoas começaram a cuidar de gente, Foi um tempo, amados irmãos, eu cheguei nessa igreja em um período que eu passei mais de ano para batizar 2 pessoas. E foi um tempo que vivenciamos tão bom, nesses 7 anos e 6 meses, que todo ano nós estávamos tendo batismo para a glória de Deus. Os apelos na igreja começou a ser anormal, porque eu não estava fazendo mais apelo. O PGM trazia: ó pastor, essa daqui se converteu tal dia lá no PGM. Ó pastor, esse daqui se converteu tal dia no PGM. E o cuidado. Teve uma jovem senhora que ela estava para viajar, e ela me encontrou na rua, falou: pastor Nerival, fulano de tal lhe falou que eu vou viajar e pedir oração. Eu falei: não, minha irmã, mas a senhora estava num pequeno grupo, foi? Ela falou: foi. Eu nem conhecia a pessoa ainda, mas ela já me conhecia. Ela já conhecia, porque no PGM eu já tinha frequentado o PGM dela. E eu comecei a ver aquilo ali, irmãos, como um olhar muito bom, de uma dedicação. As pessoas agora estavam prestando conta da sua vida, para onde ia, e pedindo oração, entendendo que a oração é poderosa de livrar ela de todo o mal. Nós precisamos sair das 4 paredes, nós precisamos ir às ruas, falar de Jesus. A nossa casa precisa ser um lugar de falar de Jesus. Podemos avançar? Pode passar? Queridos, ela tem uma frase do Fernando Brandão aí: ninguém deveria ter maior... Pode voltar só a frase? Volta, normal. Coloque normal o slide. Ninguém deveria ter maior interesse por seu bairro e sua cidade do que a igreja e os seus líderes. Pastor Fernando Brandão que fala isso. Ninguém, irmãos, ninguém poderia ter tal interesse de igualmente a igreja e seus líderes. Nós precisamos ter interesse. A briga do outro não deve ser do outro, deve ser nossa. Não para brigar também, mas para trazer a calmaria, para trazer a quietude sobre o coração dessas pessoas. Esse momento aí é um momento que nós chamamos de caminhada de oração. Nós oramos na igreja pela nossa cidade, e eu sei que vocês oram também, pedindo ao Senhor que abençoe a cidade. Mas a cidade lá, pequenininha, Jussari, tem em torno de 7.000 habitantes. Aqui eu estou hoje, que é Quaraci, tem em torno de 24.000 a 25.000 habitantes. E eu estou fazendo lá também em Quaraci, mas fiz também em Jussari. Nós saímos, alguns de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses. Nós pegamos os irmãos, o culto de doutrina na igreja, damos uma palavra e falamos, já combinado com eles: ó irmãos, hoje nós não teremos o nosso culto de exposição, nós iremos fazer na prática agora, orando pela nossa cidade. E nós começamos a sair nos lugares estratégicos da cidade, posto, escola, prefeitura, Câmara de Vereadores, e começamos a estender as nossas mãos pelaquela cidade e orando pela nossa cidade. Nós vivemos, amados irmãos, em uma constante batalha espiritual dentro da nossa cidade, a qual as pessoas são de vários estilos, visam várias religiões, praticam várias coisas, e nós precisamos ter interesse. E nós começamos a fazer esse trabalho, e foi um trabalho que Deus deu muito certo também para a glória de Deus. Vamos passar, pode passar.
Nós pegamos também, irmãos, compartilhamos compaixão e graça durante a pandemia. Lembra que eu falei com vocês da pandemia? Durante a pandemia estava aquela onda de higienização na cidade e os meninos falaram, isso aí foi um PGM, viu? PGM de homens falou assim, pastor, vamos fazer algo pela nossa cidade? Eu falei, vamos. Ele falou, pastor, é pouco, mas vai surtir efeito. Vamos fazer a higienização também de alguns lugares? E nós juntamos alguns homens e saímos, e vocês não imaginam a gratidão, né, que as pessoas tiveram, porque o povo estava tão com medo do vírus naquela época, de morrer, né, daquela agonia toda. Tinha gente que falava assim, pastor, não pode entrar na casa toda não, e fazer dentro da casa, higienizar a casa. Eu falei, não, é só nas ruas mesmo, na frente, nos postos, e no hospital da cidade, e nas igrejas também que nós fizemos a higienização. Mas isso é compaixão e graça, é servir a nossa comunidade. Pode continuar, pode passar esse slide aí. Pode passar. Nós pegamos também, irmãos, num pico da pandemia, com aquela loucura, ninguém encosta em ninguém, posto e hospital, lotado. Outro PGM, o PGM de jovem e adolescente. Jovem e adolescente, naquela época, as pessoas falavam assim, o risco é bem pequeno para a morte. Então os jovens falaram, pastor, tem um desafio. Eu digo, qual é o desafio? Nós queremos, pastor, visitar o hospital e os postos de saúde da cidade. Nós queremos orar. E aí, queridos, próximo ao dia do enfermeiro, eles criaram um logozinho, colocaram um texto bíblico, e nós fomos com cartaz no posto de saúde da cidade, no hospital, dizendo, vocês não estão só, nós estamos orando por vocês. Chegamos no posto de saúde, na barreira sanitária, oramos, demos palavra de encorajamento às pessoas. Teve um posto mesmo que nós passamos, que teve uma enfermeira que ela começou a chorar, e isso de forma incontrolável, que até o médico estava ficando assustado, ficou assustado com ela e pediu para ela entrar para fazer um atendimento, porque ela falou depois que ela estava sobrecarregada e já não aguentava mais. E a igreja chegou nesse momento, levando a palavra. Eu vou discipular, amados, não deve ser apenas uma frase de impacto, deve ser uma realidade da igreja, deve ser um estilo de vida da igreja. E eu louvo a Deus porque, através do PGM, as pessoas começaram a ter o desejo de discipular na cidade. Então nós começamos a avançar. Podemos avançar o slide também. Queridos, compartilhando também compaixão e graça na construção da casa própria. Teve uma vez que, chovendo muito na cidade, eu tinha marcado uma visita. Sempre eu gosto de fazer, agora na Jerusalém já fizemos também, uma equipe de visita junto ao pastor para estar visitando. E aí nós pegamos 3, 4 irmãs, né, mulheres de Deus, irmãos também, piedosos que gostam dessa área de visita. E nós passamos a tarde de casa em casa visitando. Mas quando chegamos, irmãos, na casa desse irmãozinho aí, esse irmão Aperindo, é o que está do lado de cá, de chapéu amarelo ali, o senhorzinho, chapéu amarelo ali no meio. Irmão Aperindo foi o trabalho chamado Caravana Missionária da Esperança. Ele foi o único fruto que permaneceu na igreja. Mas numa situação assim, uma vida muito escassa financeiramente, irmão Aperindo estava morando nesse período com o filho e uma filha e 2 netinhos dentro de casa. 2 netinhos. Nós fomos visitar o irmão Aperindo na casa dele e infelizmente a gente não conseguiu. Eu pedi os meninos para tirar foto, eles não conseguiram tirar da casa, ela ainda construída, a casa dele, que na verdade não era uma casa de construção, era de taipá, a casa de tábua. E estava tão decadente essa casa que quando nós fomos visitar o irmão Aperindo, o barranco alto, e aí tinha um córrego assim no meio da sala dele que saía assim, a água descendo, e eu perguntei, meu irmão, aonde você dormiu essa noite? E ele falou, pastor, eu não dormi. Eu tenho um plástico aqui, ele me mostrou o plástico, eu vi porque a cortina estava meio aberta, a criança deitada, irmãos, num barro, um colchãozinho, né, bem escasso também, e uma criança deitada.
Eu falei, é o seu netinho que está deitado ali? Ele falou, pastor, e essa noite foi difícil, porque estava molhando tudo. E eu ficava com plástico, a mãe também de um lado para não molhar ele dormindo, e a noite toda nessa agonia, porque choveu muito nesse dia. Eu saí dali, irmãos, com o coração quebrado. As irmãs que estavam comigo também. E eu falei para elas, eu digo, irmãs, a gente precisa fazer alguma coisa por esse irmão. Eu preciso fazer alguma coisa por esse irmão. E chegamos na igreja, irmãos, falamos com a igreja, e a liderança falou, pastor, mas nós estamos em construção, e nós estávamos em construção. Nós estávamos na construção do salão anexo, avaliado em torno de R$80 mil. Estávamos aí já na faixa, já tínhamos investido uns R$40 mil nesse salão. Eu falei, meus irmãos, se for possível, nós vamos parar o salão anexo, mas nós vamos dar uma vida digna a esse irmãozinho. E aí chamei a igreja para a responsabilidade, o que adianta estarmos dormindo no nosso colchão bom, a cama boa, o nosso telhado não molha, a casa não passa um córrego por dentro, e ver o nosso irmão dizendo, aí a gente está aqui no púlpito pregando amor, falando de amor, e a gente vai deixar nosso irmão daquela forma, irmãos? Não, vamos fazer alguma coisa. Foi a palavra que a igreja precisava ouvir, pastor Daniel. A igreja virou um leão. E começaram, pastor, eu vou fazer isso. Pastor, e foi descer do púlpito e começaram, pastor, eu vou fazer isso, eu faça. Pastor, eu vou fazer isso, posso, faça. Nós vamos movimentar aqui uma feijoada, nós vamos movimentar algo aqui, eu digo, faça. E nós fomos lá, demos o pontapé inicial, vamos quebrar. Esses irmãos que estão aí na foto de baixo, são irmãos da associação, que são pedreiro, que trabalha secularmente, nós fizemos mutirão. Nós fizemos essa casa, irmão, dele, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, em 14 mutirões, porque só funcionava domingo. Desses 14, apenas um sábado que nós pegamos com esses irmãos da associação, que vieram nos ceder esse trabalho, essa mão de obra, e pegamos. Nesse intervalo, teve um período que teve um vereador que chegou para a gente e falou assim, pastor, o senhor sabe que a gente pode resolver o problema rápido? O senhor sabe disso? Eu falei, eu sei, mas eu não quero. E não é por orgulho, não. É porque eu não quero que você tenha a igreja na mão. Porque o problema, sabe o que era? Ele falava que dava a casa, mas que a igreja precisava fechar com ele nas próximas eleições. E eu vou fazer isso? De forma alguma. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata, meus irmãos. E nós colocamos a mão na obra lá, queridos. Creia em Deus. Creiam em Deus. Começou a chegar 500 blocos. Começou a chegar caçamba de areia. E perguntava assim, aqui é a construção que a Igreja Batista está fazendo para um irmão da igreja. O pedreiro falava, alguém que não quis revelar o nome mandou a caçamba de areia, joga aí, bloco, cimento. Irmãos, Deus começou a mover pessoas ímpias. Os PGMs começaram a movimentar, que além das feijoadas, além de cantina na igreja que nós fizemos, além da movimentação de tirar o dinheiro do bolso de cada irmão, dar uma oferta voluntária, Deus moveu o coração de pessoas ímpias. Principalmente desse vereador, que eu falei para ele assim, eu digo, você não precisa barganhar, mas se você quiser ofertar, aí ele falou assim, eu vou dar 10 sacos de cimento lá, né? Porque o senhor não quer, mas eu vou dar como um ser humano. Eu digo, com certeza, é isso que eu quero. E ele deu lá também a parte dele. Mas, irmãos, pode passar a foto, para a glória de Deus. Vocês percebem o estado? Por esse piso, vocês conseguem perceber. Volta a outra foto, pronto. Não é uma mansão, mas é uma casa que hoje o nosso irmão mora. Os netos também, não precisa sair mais, não precisa mais colocar plástico, porque ela está coberta, chove muito e nada molha dentro de casa, para a glória de Deus Pai. Pode passar, meus irmãos. Pode passar a próxima foto. Isso aí foi um culto de inauguração. Nós fizemos um culto de celebração com os pequenos grupos multiplicador, demos aí a chave da casa para ele, e nosso irmão está lá. Depois de uns 15 dias da construção, deu a casa pronta, choveu.
E aí ele chegou na igreja todo alegre. Eu perguntei, e aí, meu irmão, como é que vai, irmão Operinda? Ele falou, pastor, está tudo bem. A casa não molha mais em lugar nenhum. Eu estou dormindo bem juntamente com meus netos. Irmãos, eu estou falando de uma igreja que entra um recurso mensal de R$7.000, irmãos. Eu não estou falando de uma mega igreja que tem recurso suficiente para gastar. Eu não estou falando de pessoas que têm uma aquisição alta. Eu estou falando de pessoas simples que congregam naquela igreja, que o máximo que ganha, alguns que ganham 2 salários mínimos. Nós estamos falando de uma realidade de pessoas que não tinham quase nada, mas o quase nada que não tinha conseguiu dividir com a outra pessoa. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para falar de amor, além de falar, viver e pregar esse amor. Meu tempo acho que já acabou, pastor Daniel, mas eu vou só terminar aqui e já passo para você. Pode continuar aí. Hoje nós estamos na Igreja Batista Jerusalém. E nós já fizemos a primeira turma de líderes, já treinamos essas pessoas. Dessa primeira turma, uma turma maior, em torno de 14 pessoas. Nós multiplicamos esse pequeno grupo e estamos agora em 8 PGM. Pode passar a próxima foto. Pode ir descendo aí. E aí nós temos os PGMs, né? Tem esse I de Amiel, os PGM terceira idade, e tem PGM que é mesclado, tem PGM que é terceira idade, e aqui tem pessoas que não são crentes, mas pessoas que são crentes também nesses PGM. Pode continuar. Pode passar. Nós temos o PGM jovem, que é 2 PGM, Cairós e Atalaia. Nos PGM, todos os PGMs que vocês vão ver aí, tem pessoas da igreja, e tem 2, 3, 4 que não são da igreja, que estão sendo cuidados, de fato, por essas pessoas. Pode avançar. Da mesma forma, pode passar. Todos esses PGMs. Uriel, da mesma forma, são 8 pequenos grupos multiplicador, graças a Deus, pode passar. Pronto. E eu estou hoje treinando já a segunda turma de líderes, porque nós queremos multiplicar essa segunda turma em 5. Para daqui a pouco, essa princesinha que está no meu colo é a minha filhinha de 2 anos, a minha esposa está lá no canto, né, de vestido ali um pouco florido, tá bom? Então assim, todo mundo engajado em fazer discípulo de Jesus Cristo. Aí pode passar, porque irmãos, quando nós estamos engajados, nós queremos sair, cada lado de um crente deve ser um posto missionário. Quando alguém pensar assim, meu Deus, quem eu penso, eu vou pensar aqui para me ajudar. Ah, irmão fulano, pastor ciclano, que ele pense em alguém da igreja, porque pessoas vão gerar vidas em outras pessoas. Então agora não mais o pastor é apenas a referência da igreja, mas cada crente que congrega na Igreja Batista da Graça é a referência para o seu vizinho. É dessa forma que nós queremos ser igreja lá em Quaraci. Pode avançar, o último. Pronto. Quando nós investimos em pessoas, quando nós discipulamos pessoas, nós temos o cumprimento de Jesus Cristo na grande comissão. Além de ir pregar o Evangelho, nós iremos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse primeiro batismo aqui, volta aqui um pouquinho, Milton, irmão Milton aqui, esse meio calvo aqui, ó. Irmão Milton, ele estava afastado do Evangelho, eu já estava, na verdade, tudo certo com a igreja que eu iria para lá, já tinha me convidado, eu tinha respondido o convite, mas não estava ainda na cidade, porque eu fiquei 1 mês ainda em Jussari. E aí, irmão Milton estava também afastado, desviado do Evangelho, a irmã Magna ia de lá da igreja, sempre foi de lá, e ele estava afastado, ele era da igreja presbiteriana do Brasil. E irmão Milton jogando bola quebrou a perna. Eu liguei para um casal e falei, por favor, visita Milton. Ele falou, pastor, mas não é da igreja. Eu falei, mas é por isso mesmo. Olha a visão, pastor, mas não é da igreja. Ainda, eu falei, ainda não é da igreja, mas pode ser. Visita ele, fala para ele que eu mandei um abraço e que eu não estou na cidade ainda e quando eu estiver eu quero conhecê-lo. Irmãos, o casal foi, visitou, falou tudo que eu disse, orou, leu o texto bíblico com Milton e foi embora. Dia seguinte, Milton me ligou, pastor, eu quero agradecer, mas quero te conhecer, porque alguma coisa
tá anormal. Eu achei que o casal tinha feito alguma coisa lá. Perguntei a ele, não, pastor, fez nada não, só visitamos. Ele queria me conhecer porque ele falou que nunca tinha visto um cuidado parecido. E eu falei, meu irmão, nós estamos aqui para cuidar de você e cuidar da sua família. E deixa eu te fazer um convite, vem congregar conosco. Você está afastado do Evangelho, vem congregar conosco. Ele falou, pastor, eu tenho algumas coisas para resolver. Eu falei, deixa Jesus resolver para você essas coisas. E aí conversamos ali, ele não fez a decisão. E passou-se, eu acho que uns 2 meses depois, domingo à noite também na igreja, ele saiu do banco e falou, pastor, lembra das coisas que eu falei? Eu quero deixar Jesus resolver essas coisas porque eu não estou conseguindo. As coisas, sabe o que era? Ele tinha voltado a beber. E ele estava bebendo constantemente. E a esposa dele já tinha conversado comigo, só que eu não ia falar isso para ele. Mas graças a Deus, o irmão Milton está lá, uma bênção, foi batizado, está participando da classe de discipulado, está trabalhando já na igreja, está sendo uma bênção na igreja. Passa para cá a foto um pouquinho, só para a gente encerrar agora nessa questão aqui. Irmã Lourdinha é a pessoa que está aqui encostada na piscina, aqui, ó, na parede da piscina. Irmã Lourdinha, aqui, na parede da piscina. Essa irmã era católica apostólica romana, e não foi eu que estou falando, ela falava isso. A comunidade inteira falava isso, enfermeira, uma boa enfermeira aposentada hoje já, há mais de 4 anos atrás. Ela foi à igreja também, em janeiro, pastor Daniel, janeiro o pastor está de férias. Foi lá na igreja, queria me conhecer, queria conversar, e não me encontrou. Ouviu a mensagem, o vice-moderador pregou, e uma boa mensagem, ela ouviu o acolhimento dos irmãos. Olha só, o acolhimento de domingo à noite. Na semana, os irmãos mandaram mensagem para mim, pastor, tem uma pessoa aqui querendo te conhecer, e pelo que eu entendi, ela quer tomar decisão ao lado de Cristo Jesus. Eu falei, que maravilha, meu irmão. Já faz isso com ela. Ela falou, não, ela quer deixar o senhor chegar. Cheguei das férias, conversei com eles, fui na casa de irmã Lourdinha, sentei no sofá, ela olhou para dentro dos meus olhos e começou a chorar. E eu não entendi, e só entendi uma coisa, Deus está trabalhando nesta vida. Começou a chorar, eu esperei, eu digo, calme, Deus, seja o que for, Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, para a glória de Deus, essa mulher chorou, o choro passou, ela passando por alguns problemas de família, e ela falou, pastor, eu fui na igreja e recebi um acolhimento que nem na minha igreja eu recebi. Por favor, pastor, eu quero fazer parte da Jerusalém, me permita fazer parte. Eu falei, minha irmã, essa alegria é nossa de ter a senhora em nosso meio. Irmãos, para a glória de Deus, a irmã Lourdinha está lá, uma bênção, faz tudo, ajuda em tudo na igreja. E foi batizada agora também, no mês de maio. Isso tudo, irmãos, é para agradecimento do pastor Nerival, longe de mim, a honra, a glória sempre ao Senhor. Da igreja então, pastor, longe da igreja, é para agradecimento do nome do Senhor Jesus. Deus pode fazer e Ele quer fazer muito mais. Agora a pergunta é, você está preparado para viver isso? Se não estiver, curve sua cabeça neste momento. Curve sua cabeça. Ore ao Senhor. Fale para Ele do seu desejo de fazer discípulos, de caminhar, falar desse Evangelho. Irmãos, nada será fácil, mas o Evangelho sempre foi simples, nós que complicamos. Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, sabendo que ela não volta vazia, agradecer por tudo aquilo que nós já vivenciamos no ministério, e o Senhor sabe do quanto, Deus, nós somos dependentes do Senhor, e do quanto o Senhor operou nesse ministério ao qual passamos, e no atual ao qual nós estamos agora. O Senhor conhece a vida do pastor Daniel, dos pastores que aqui trabalham também nessa igreja. O Senhor conhece a vida dessa igreja. Ó Deus, ajuda os teus servos, nos ajuda, ó Pai, a sermos transformadores de vida através da Tua palavra.
Usa-nos conforme o Senhor queira. Abre a nossa visão espiritual para sair nessa cidade e fazer discípulos de todas as nações. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Ó Senhor, ajuda a Tua igreja a cumprir a grande comissão com eficácia, ó Senhor. Nos ajuda, abençoa o Teu povo. Trabalhe em nossos corações para que o nosso coração não esteja apegado com coisas materiais dessa vida, mas que o nosso coração esteja no Senhor, tão somente na Tua palavra, e que a vontade, o desejo ardente do nosso coração possa ser latente todos os dias da nossa vida. Que não percamos de vista a adoração ao Senhor, mas também em obediência cumprir a Tua missão. Ajuda a Tua igreja. Fica conosco e obrigado por falar aos nossos corações nesta manhã. Te louvamos por essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.